que é uma aula de balé online e o que é essa aula quando ela é feita no formato gravado, o que é essa aula quando ela é feita no formato ao vivo. Aula de balé online nada mais é do que uma aula onde a gente usa a internet, né, as redes sociais, a câmera, para transmitir para a pessoa que está do outro lado. Então, para quem é professor, é muito diferente, porque eu aqui estou olhando para um negocinho pretinho com uma bolinha no meio, né? E eu imagino que isso são os olhos de vocês. Mas eu não vejo vocês, né? Aqui nesse momento eu não estou vendo vocês. Então, quando eu dou uma aula para a câmera, que eu dou uma aula gravada, eu preciso pensar em cada coisa que possa estar acontecendo do outro lado. Quando eu dou uma aula ao vivo, se eu tiver num aplicativo que eu consiga ver vocês, é quase como se eu estivesse numa aula presencial, porque eu estou vendo o que está acontecendo. A única diferença é que eu não posso tocar em vocês. Então, se eu vejo alguma coisa ali que precisa de um feedback, que precisa de uma correção, eu preciso conseguir passar essa informação mostrando, falando, provocando a sua sensação corporal para que você consiga sentir isso. Eu não tenho como tocar em você como é numa aula presencial. Então, basicamente, essa é a única diferença, né? Eu não posso tocar em você, mas eu posso te ver e eu posso te passar todas as orientações para que você, do outro lado, consiga aplicar melhorias no movimento que você está fazendo. Mas para o aluno, como é para o aluno, né, essa diferença de fazer aula gravada, né, aula online ou aula presencial? Dependendo do tipo de aula online, ela vai ser basicamente igual à presencial, né? Então, só não pode tocar, mas é basicamente igual. Tem lá o momento do tandi, do plié, música, tudo, né, mais corrido ali, a sequência acontecendo. Já quando é gravada, é uma aula que normalmente o aluno ele consegue parar a aula, ele consegue voltar, ver detalhes. Então, é muito diferente uma coisa da outra, mas o que a gente precisa entender? Qual que é o objetivo de fazer uma aula de balé gravada e qual é o objetivo de fazer uma aula de balé ao vivo? Sim, e pensando no online mesmo. No ao vivo, eu vou lá e eu vou mostrar uma sequência para você reproduzir do outro lado e você vai ter que decorar a sequência, fazer os movimentos ali o melhor possível, no tempo certo da música, né? De preferência junto ali, né, comigo, que vou estar fazendo com você. Então, ela se torna um movimento mais complexo ali, a gente precisa praticar mesmo, fazer. Eu costumo dizer que as aulas online ao vivo, elas são aulas para a gente praticar balé. Ali não dá tempo para a gente ficar parando para entender cada detalhe do movimento, porque senão eu perco a dinâmica da aula. É que nem a aula presencial. Não dá tempo do professor ficar parando toda hora para explicar cada um dos movimentos. Ele acaba explicando um movimento aqui, na outra aula ele vai explicar outro movimento e a gente vai praticando aquilo. Agora, na aula gravada, eu vou gravar um movimento, um passo, especificamente para a câmera e vou falar tudo sobre aquele passo. Então, você tem ali uma aula de 20 minutos, meia hora, às vezes 40 minutos, falando só de um movimento. O que isso significa? Significa que na aula online, ao vivo, a gente tem um monte de exercícios para fazer. Então, a gente pratica balé. A gente vai copiar, às vezes, a sequência, às vezes vai errar e tá tudo bem, faz parte do processo. Mas na aula gravada é a aula que você estuda balé. É a aula que você para prestar atenção nos detalhes, que você tenta reproduzir isso no seu corpo, você para o vídeo para reproduzir isso no seu corpo e entender, aí você dá sequência no vídeo ou você volta. São aulas que você consegue ver a imagem dos passos mais detalhado, porque a gente consegue aumentar a câmera, aproximar a câmera, a gente consegue trabalhar com duas câmeras. Então, se o seu objetivo é só praticar balé, as aulas ao vivo são excelentes para isso. Mas se o seu objetivo é aprender de verdade, para poder dançar com confiança, para colocar graciosidade, você precisa entender cada um dos passos. E para entender, a gente precisa estudar. E para estudar, na minha opinião, o melhor são as aulas gravadas, não são as aulas ao vivo, ok?